Aquele abraço a todos, sejam bem-vindos ao Sol na Bahia Vinhos. E eu estou hoje com muito prazer. A gente vai bater um papo com uma figura sensacional. Ele é educador, ele é sommelier, mas acima de tudo, uma figura de um conhecimento enorme, de um trato maravilhoso e que eu vou encontrando aí pelo mundo dos vinhos, os ex-alunos dele que só falam bem. Mardônio Sampaio, estamos aqui na Casa do Comércio, agradecendo inclusive a liberação do espaço, e ele que é educador aqui. Prazer enorme bater Pra- esse papo com você, O Mardônio. prazer é todo meu, com certeza. Agradeço muito o convite, a oportunidade e acredito que a gente vai ter uma conversa bem legal. Vamos, depois eu vou falar das masterclass que eu já participei com ele, para saber dele como ele consegue memorizar tudo aquilo. Mardônio, eu gosto de sempre de bater esse papo e começar assim, sabendo da sua história. Lá pequenininho, Sim, nasceu aonde, se criou aonde, conta um pouquinho do Mardônio. perfeito. Eu nasci em São Paulo e muito cedo a gente veio para cá, para Bahia. Minha mãe é baiana e desde então eu me criei aqui na Bahia, né? Vim para cá na adolescência, no ano de Raudinei aos 46. Ah, vai ele lembrar essas coisas. Para torcedor do Vitória é ótimo. E E desde então eu aprendi a ser soteropolitano, né? Eu gosto muito da cidade, da forma como as pessoas daqui levam a vida. E eu me sinto completamente baiano. Aliás, Mardônio tem uma coisa interessante, que isso vai dos comunicadores nacionais, é a falta de sotaque. Você não puxa para o sotaque baiano, nem paulista, nem nada disso. Mas como foi essa transferência de lá para cá e daqui para onde? Bom, eu vim para cá na adolescência, né? Meu pai era cearense, minha mãe baiana, então a gente tinha uma mistura regional bem grande e aqui foi que eu descobri a profissão que eu gostava e a profissão que me abraçou, que é a de garçom. Eu, como garçom, trabalhei em grandes restaurantes daqui de Salvador. Tive a oportunidade também de trabalhar como gerente, como maître, sommelier. Trabalhei embarcado um tempo em cruzeiros. Aí eu fiz um Hum. cruzeiro de Fortaleza a Santos, depois eu fiz no outro lado da América do Sul, da Argentina até o início do Caribe, o Caribe todo, Estados Unidos, indo e voltando. Depois fiz uma parte da Europa também, da Holanda, Mar Adriático, Mar Mediterrâneo, depois para a África, né, descendo ali Marrocos, Nigéria, Namíbia, África do Sul, Moçambique, Madagascar, Oriente Médio e depois voltei para o Brasil para estar aqui com vocês. Mas isso é igual a algumas viagens que eu já fiz, vamos dizer, para fazer futebol em jogo, que a gente descia no aeroporto, ia para o estádio, É, voltava para o aeroporto e era voltava para casa. viagem de trabalho Quem mesmo. trabalha tem tempo de sair do navio e nas paradas visitar os lugares? Depende muito das circunstâncias. Em alguns lugares é mais tranquilo de você poder viajar, você conseguir realmente conhecer a cultura local. Outros é só passagem mesmo. Você só vê que você esteve lá. E trabalhei também um tempo como mordomo aqui no Brasil. Trabalhei como mordomo aqui na Praia do Forte, numa casa ali em Interlagos. Trabalhei como mordomo lá em Manaus, de frente para o Rio Negro, uma mansão belíssima. Trabalhei também lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em Canela, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo, no Morumbi. O mordomo ele termina sendo um administrador de toda a residência, né? Exatamente, é aquele que faz o gerenciamento não só dos outros funcionários, né, as pessoas os profissionais da casa, mas também da agenda das pessoas que estão curtindo aquele momento. Muito complexo, é muita experiência. Que idade, mano? Eu tenho 44 até o momento. Começou com quantos anos? Já tem quase 20, Então, quase começou 20 mais ou menos anos. ali com 23, Por aí, 24 por aí. anos. Senac, SESC. Bom, o Senac entrou na minha vida há 4 anos e tem sido uma experiência sensacional a possibilidade de passar para outras pessoas que estão entrando na profissão aquilo que eu aprendi ao longo da trajetória, né? Aquilo que eu descobri com a caminhada dentro da profissão. E esse outro lado, ele é muito engrandecedor por causa disso, porque você pode mostrar as pedras do caminho para as pessoas que estão realmente interessadas em se aprofundar na profissão, em se profissionalizar, em buscar outras oportunidades de vida. Então, para mim tem sido extremamente enriquecedor. Além do conhecimento de vinhos, do serviço de vinhos, do serviço de garçom, de Sim. restaurante, esse caminho das pedras, você passa para os seus alunos a sua parte mais
vamos dizer, do sofrimento, dos percalços, das experiências, às vezes, ruins com clientes? Você chega a passar tudo isso para as pessoas? Assim, a profissão, o garçom é a profissão geral que inclui tudo. E aí você vai buscando suas especificidades, né? Tem o bartender, tem o barista, o sommelier, o maître e assim por diante. Mas o garçom, como um todo, ele tem uma vida que é bem interessante. Ele vive nas festas das pessoas, né? Naquele momento de comemoração, mas também tem aqueles dias de dificuldade, né? Tem aquele 1% que sai de casa para reclamar, ou que não está tendo um bom dia, e a gente tem que entender isso também. Como é um curso profissionalizante, a gente busca passar para os alunos a realidade da profissão. Teremos dias bons, muitos, mas a gente também vai ter aqueles dias mais desafiadores. Foi aqui que você começou a ser educador? Sim, eu antes mesmo de entrar na profissão, eu tinha feito letras com inglês, né? Não concluí, mas eu pretendia dar aula de português, a vida me levou para outro caminho e tive outras oportunidades também de ministrar aulas, oficinas de português, de redação, de literatura, mas assim, como de forma recorrente, foi realmente aqui. É muita coisa, né? Dentro de um ser humano só. Qual é a sua paixão? O Bahia, me perdoe. Ah, Eu gosto, merece, está merecendo mais ainda agora. eu gosto muito de literatura, eu gosto de vinhos, eu gosto da história do vinho, eu gosto da forma como o vinho se relaciona dentro da nossa sociedade, dentro da cultura humana, há tempos imemoriais. Eu gosto da ideia de que a gente tem um elemento que veio desde Jesus, né? Já era importante na época de Jesus, hoje ainda mantém a sua importância. Eu gosto da cidade, eu gosto de caminhar, eu gosto de dar longas caminhadas para pensar e conhecer lugares. Eu gosto de viajar, entre outras coisas. Muitas paixões também. Esse acúmulo de conhecimento. Eu já assisti várias aulas com o Mardônio, sendo um dos palestrantes, ou um dos professores, um dos educadores, e a gente percebe que ele ama passar conhecimento. Isso aí sou eu que Sim. estou dando esse testemunho aqui, porque você brilha nos olhos na hora que está passando o slide. Ele tem uma habilidade com aquele Google Earth Boa. Uhum. que é sensacional. Ele lembra de um castelo lá em Portugal e ele vai e já sabe exatamente aonde procurar, vai lá, vai buscar. Tem uma mania de mexer com a IA também, colocar a gente dentro da história dos vinhos. Eu tenho algumas fotos bacanas, vou até colocar nesse vídeo aí, de algumas coisas que ele fez. Mas esse passar de conhecimento, passar o conhecimento, o que é que aquele momento que mais lhe satisfaz é quando você vê um ex-aluno, por exemplo, indo para um grande restaurante, sendo sommelier, já premiado, dando aulas, ou é o momento da aula de passar o conhecimento que lhe dá mais esse prazer? O que é que lhe dá mais esse retorno? Ver que o aluno chegou lá ou passar e acompanhar essa trajetória? Eu acho que cada etapa do processo tem o seu sabor, né? A criação da aula, o roteiro que você desenvolve para poder criar uma história a respeito daquele conhecimento e principalmente isso que você disse, né? Quando a gente vê que o aluno realmente absorveu aquilo que você quis passar e que ele usou aquilo na profissão dele, né? Porque as aulas elas são sempre profissionalizantes e a satisfação de todos os instrutores aqui é essa, é ver que o aluno ele foi para o mercado, ele conseguiu estabelecer, ele usou as ferramentas que a gente apresentou para ele, ele realmente conseguiu transformar a vida dele com as coisas que a gente conseguiu passar para ele. Né? Isso não tem preço, realmente. E a gente vê outros alunos, né? À medida que o tempo vai passando, a gente começa a ver os alunos se interessando pela possibilidade de também ensinar aquilo que eles têm aprendido no mercado. Isso aí é sensacional. Eu tenho aprendido demais. Eu, como um repórter curioso por natureza, é, eu entrei nesse mundo do vinho ali, me apresentado pelo meu querido Marcelo Machado, do Empório Machado Oliveira, foi quando deu aquele pontapé inicial, e aí a gente só busca mais e mais conhecimento, né? Então vamos falar desse tal desse vinho? Vamos lá. Vamos lá, vamos falar do vinho. O mercado de Salvador está em crescimento, eu Sim. acho que as pessoas estão se habituando a
com o vinho branco, estão se habituando com o espumante. Sim. Como você está enxergando o vinho hoje, notadamente aqui em Salvador e região metropolitana, com esse sol, esse calor que a gente tem, e desmistificar o consumo do vinho? Você disse tudo agora. A grande ideia é desmistificar mesmo a respeito de vários preconceitos que são envolvidos no vinho, né? De que o vinho é só uma bebida para rico, de que o único vinho que serve em todas as ocasiões é o vinho tinto, de que a pessoa que bebe vinho branco, vinho rosé ou espumante é uma pessoa que não tem conhecimento a respeito de vinho. Nada disso ela pode estar à mesa, né? A ideia é que você viva um momento de prazer com as pessoas que você gosta, viva um momento de harmonia com aquela bebida, com um prato que case bem com ela e com as pessoas que te agradam. E também eu acho importante para a gente colocar, Mardônio, existem vinhos sensacionais, maravilhosos, de grife, muito conhecidos, que são caros. Existem vinhos maravilhosos sem grifes, que não são tão caros, alguns que a gente até desconhece e passa a Sim. conhecer, principalmente ali do Velho Mundo, né? Da Europa, França, Portugal, Itália, mais precisamente, Alemanha também. O que é que você pode, vamos dizer, de dar dica? Porque tem aquele vinho instagramável, né? O cara Sim. chega lá, eu não vou citar nomes aqui porque fica ruim, mas um vinho que às vezes custa no restaurante R$ 1.500, R$ 1.600, que todo mundo gosta de bater a foto ali Aham. na mesa, só que entrega algo de um mesmo vinho de R$ 200, R$ 300. Como é que você passa isso para seus alunos quando forem, por exemplo, sommeliers de restaurante? A gente sabe que o dono do restaurante às vezes quer que venda o mais caro, Sim. né? Mas como passar a verdade para o Bom, a cliente? ideia é que a gente possa dialogar com aquela pessoa, né? A gente passa muito isso no curso de sommelier, no de estudo dos vinhos também, e também no curso de garçom, que a pessoa que ela sai de casa para comer ou para beber, ela não sai para comer, ela sai para viver uma experiência gastronômica. E o papel do garçom, do sommelier, do maître é melhorar aquela experiência, né? Não vender o produto mais caro, mas vender o produto adequado para aquela pessoa, para aquele momento que ela está naquela vida dela. Então, a gente tem que conversar com o cliente, entender qual é o objetivo dele, o que, que ele procura comer naquele momento, se é uma celebração, se é um momento tranquilo, e aí a gente vai começar a entender exatamente aquilo que ele busca. E aí, quando se fala de vinho, a gente tem que entender também em que momento aquela pessoa está na carreira dela com o vinho, né? Tem pessoas que estão começando, gostam daquele vinho mais delicado, né, que tem menos tanino, e aí a gente vai oferecer para ele alguma coisa adequada a ele para não assustar. A pessoa que já tem mais caminhada, que gosta do vinho mais estruturado, um vinho que passou por barril de madeira, esses a gente já tem outras opções para oferecer também. O importante é oferecer o vinho certo para a pessoa certa. E isso só dá para saber conversando. A gente não vai falar em marcas, nem de produtores, nem. Mas qual é o vinho que o Mardônio gosta mais? O brasileiro, o italiano, o português, o francês, o argentino? É, a gente sabe que tem Sim. boas opções em Uhum. todos. Mas o que mais lhe agrada no vinho? Para você, como consumidor, o que é que mais lhe agrada? Acho que essa é uma resposta que depende da época, né? Do calor? Tem época que você gosta mais de um vinho italiano, né? Um vinho com mais mineralidade, que tenha passado por um terroir mais vulcânico. Tem hora que eu gosto de um vinho de um espaço mais frio, né? Mas atualmente a minha paixão são os vinhos brasileiros. Eu tenho descoberto muito a respeito da forma como o vinho brasileiro tem sido feito, profissionalismo, a seriedade dos produtores nacionais, e acho que a gente tem que dar espaço para o nosso também. Tem que entender que, não só do Rio Grande do Sul, mas aqui na Bahia, no Vale do São Francisco, na Chapada Diamantina, a gente tem vinhos sérios de verdade que valem a pena. E também a gente compreender a idade dos vinhedos, né? Você Sim, não pode, pelo que você já me ensinou, você, Luciano Brandão, pelo que já me ensinaram, Esmeralda, Stallone, a questão da idade daquele terroir, de quanto tempo sim. vem produzindo. Por exemplo, no Brasil, é o Rio Grande do Sul e ali, talvez uma parte de São Paulo, né? Tem os vinhedos mais Uhum, antigos, não é isso? É, mas quando a gente fala que, por exemplo, você já encontra vinhos de qualidade na sim, Chapada Diamantina, mas são vinhedos novos, exato. como é que eles estão conseguindo fazer isso? Puro talento humano. O talento, a tecnologia, o uso correto dos insumos que você tem à mão.
dá para você fazer boas propostas com aquilo que a gente encontra de disponibilidade, né? O estudo da terra, a possibilidade de você saber exatamente o que ela pode oferecer para você, colocar a uva adequada para aquele local, né? Potencializar realmente aquilo que tem de positivo. E aí você consegue produzir realmente produtos sensacionais. E tá valendo a pena. Muito, com certeza. Eu acho que vale a pena, principalmente o baiano, conhecer aquilo que está sendo produzido na Bahia. Eu acho que esse é um momento de crescimento dos dois lados. Tanto o público tem buscado mais informações a respeito do vinho, tem se colocado mais à disposição para poder provar coisas novas, quanto o produtor baiano, que tem buscado seriedade, buscado novas tecnologias, buscado conhecimento e tentativa e erro para produzir realmente coisas legais. O casamento dessas duas coisas tem trazido um fruto muito interessante para a gente. Olha, eu vou fazer a pergunta a ele, porque essa pergunta me foi feita, e eu já fiz essa pergunta a outros sommeliers que me ensinaram, mas vamos lá, falar diretamente com o especialista. A gente está na Bahia, cara. A gente tem Sim. muqueca, a gente tem peixe frito é até talvez mais fácil, mas a gente tem muqueca, tem acarajé, Uhum. com pimenta, tem tudo. O vinho combina com isso? Que tipo de vinho eu posso comer com chinchim de bofe, um chinchim de Sim, galinha, com um certeza. acarajé? Passa aí, dá essa Ó, dica aí, porque tem muita gente que diz: "Isso só combina com cerveja ou Coca-Cola". a nossa gastronomia ela é muito rica em sabores, em aromas. A gente tem uma explosão de experiências gastronômicas em tudo que a gente tem aqui na nossa gastronomia, que não perde em nada para nenhuma outra gastronomia do mundo. E quando a gente fala dos produtos que tem um pouquinho mais de gordura, né, como uma moqueca, um chinchim, a gente pode buscar um vinho que tenha mais acidez para poder equilibrar aquela gordura. Um espumante brut, por exemplo, cai muito bem. Um vinho verde que tenha mais mineralidade, que é um pouquinho mais frisante também seria uma boa opção, porque ele quebra aquela gordura, ele limpa o paladar e aí mantém a boca sempre saudável para a próxima mordida. E a harmonia entre uma coisa e outra, aquele equilíbrio é perfeito. E aí a gente tem algumas, características, nada a ver com sabor, mas, por exemplo, Coca-Cola, ela é borbulha, Exato, né, e limpa, exatamente. né. A cerveja A cerveja da também. mesma forma, só que eu acho que o vinho ele não dá aquele inchaço, né, Isso. da gente, e é muito mais agradável. Então, Seu, tranquilamente, na praia, se eu chegar ali e pedir um croquetezinho de camarão, um acarajézinho na praia, vai um brute? coloca ele num balde bem gelado, distribui as taças pro pessoal e parte pro brinde. É a opção perfeita. O sol, o brute gelado, algum quitute para mastigar, dia perfeito. Boas companhias, celebração total. Eh, temos um curso agora de sommelier aqui começando, já começou? Sim, Fala aí um pouquinho. atualmente nós estamos na segunda semana do curso de sommelier aqui do Senac, é uma grande satisfação para a gente. Essa já é a segunda turma. Ano passado nós tivemos uma que foi um grande sucesso. Tem alguns profissionais que já estão na área, já estão trabalhando, vieram esse ano mostrar o conhecimento para a gente também, estão participando com a gente e hoje a gente está com a segunda turma bem cheia também, o pessoal bem interessado e fazendo cada vez mais desenvolver o conhecimento a respeito do vinho na cidade. O Senac, daqui de Salvador especificamente, da Casa do Comércio, tem buscado essa capacitação profissional, melhorar cada vez mais o conhecimento, não só dos profissionais, mas do público também. Muito em breve a gente vai ter a sexta edição da Rota do Vinho, que é um evento que Não traz, perco. exatamente o conhecimento a respeito do vinho para todo o público, não só aquela pessoa que vai trabalhar com vinho, mas todo mundo que é interessado, o entusiasta, o amante do vinho, a pessoa que quer conhecer um pouco mais, é uma excelente opção. Esse curso então já começou, não tem mais Isso, como quem tem se vão, aham. né? Nós teremos algumas outras novidades muito em breve. A gente sempre faz harmonizações, a gente sempre faz oficinas de um dia. Nós temos o curso de estudo dos vinhos também, que é uma semana. Às vezes as pessoas não têm o tempo suficiente, né, para um curso extenso como o de Sim, sommelier, sim. que são 2 meses, de segunda a sexta, todas as noites. E a gente tem cursos menores também que às vezes suprem essa necessidade. Então o Senac, ele sempre tem cursos em diversas Sim, com áreas, né, certeza. de serviço principalmente. E para todas as possibilidades. A pessoa que não tem um tempo mais longo, como um curso para 2 meses, ele pode fazer um curso de estudos de uma semana, pode fazer uma oficina de harmonização de um dia. A gente tem harmonização com massas, harmonização com queijos, harmonização com chocolate, e aí vai. E a gente sabe que o mercado
ele, principalmente nessa área de garçons, sommeliers, se você passou pelo Senac, você já tem uma referência muito boa. Assim. E a gente, de vez em quando, vem aqui e vê que os alunos têm um cuidado muito Sim, especial e sempre supervisionados. Tem sempre alguém de olho, né? com Como tá? certeza, com certeza. Você faz parte desse. Sim, com certeza. Todos nós. Nossos instrutores, eles têm várias especialidades, mas a especialidade geral para todos é o acompanhamento do aluno do curso de garçom na prática profissional supervisionada. A nossa ideia é que eles saiam daqui com todas as ferramentas necessárias para poder brilhar no mercado de trabalho. Mardônio. Quais são. O que é que o Mardônio vê de horizonte seu profissional? O que é que você ainda não realizou, que quer realizar profissionalmente? Se é que pode falar isso para a gente, né? Abrir esse coração. O que é que o Mardônio olha ali quando para na beira do mar, que olha lá para aquele horizonte? O que é que você ainda diz? Eu quero chegar ali. Eu acho que como Salvador é uma cidade festiva, uma cidade turística, com uma veia comercial voltada muito para a gastronomia, a gente acredita que, né, há muito espaço para crescimento do vinho na cidade, né? E eu gostaria de fazer parte dessa mudança, gostaria de poder colaborar de alguma forma com esse crescimento, seja na parte educacional, seja apresentando outras masterclass como aquelas que a gente viu, para que a gente possa ter um mercado cada vez mais rico e mais possibilidades de trabalho para os nossos alunos também. Agora, essa cabeça não para de pensar, né? Você tem algum plano secreto ali? Alguma coisa que você diga, eu ainda vou fazer isso aqui? Eu gosto muito de ler, então quem gosta de ler acaba gostando de escrever também, né? Sim. Eu ainda pretendo escrever alguma coisa a respeito de vinhos, minha própria visão a respeito do mercado, do vinho brasileiro, alguma coisa do tipo, né? Que possa deixar um legado para quem está chegando. Já começou? Com certeza. Várias anotações, milhares de páginas anotadas para dali peneirar e tirar alguma coisa legal. O bom é que hoje a gente tem alguns atalhos até Sim, para sim, passar isso, né, e organizar em forma de livro, mas tem que ser sempre de uma forma, de uma leitura fácil, né, exato. porque como educador eu acho que você tem muito essa preocupação de passar numa linguagem que todos Uhum. possam entender, desde o leigo ao especialista. Né? Sim, exatamente. O livro ele é um produto atemporal, né, que ele perpassa o tempo e o espaço. Então, a gente tem que sempre criar alguma coisa que possa facilitar o entendimento, né? Como diria Paulo Freire, o entendimento ele é baseado naquilo que a pessoa que vai aprender, a forma como ela vai aprender, não na forma como você quer ensinar. Então, a gente tem que sempre buscar outras linguagens, outras facilidades para que o conhecimento realmente possa ser passado. Para a gente começar a finalizar, essa é boa, né? Um local que você olhe ligado ao vinho, você ainda não conhece, ainda não teve oportunidade, ou se conheceu foi de forma muito rápida, mas você diz: eu quero ir lá novamente, ver tudo isso de perto, vivenciar a experiência. Bom, ainda não fui na Borgonha, acho que vai ser uma experiência interessante, porque eu tenho estudado muito a respeito do assunto e eu espero que seja tudo aquilo que eu imagino, realmente. E aqui no Brasil, conhecer vinhos de outros lugares, né? A gente hoje já tem vinhos de Goiás, É, tem vinhos de Tocantins, tem vinhos vindo do Mato Grosso do Sul, eu então, soube de vizinho nosso, minha terra, né, sim, que eu sou de Sergipe, eu soube que tem sim, uma com vinícola certeza. aqui já em Sergipe Aham. também, né, produzindo. Exatamente. E conhecer as iniciativas locais também, né? Quanto mais a gente puder falar da iniciativa local para poder fortalecer o brasileiro, eu acho que é válido. E aí vale para gastronomia, para Com tudo, né? certeza. Sobretudo para a gastronomia. Aliás, a Rota do Vinho também ela termina nessa parte de gastronomia premiando muito o produtor Produtor, baiano, né? sobretudo o produtor baiano. Porque a Rota do Vinho ela passa por várias cidades de várias regiões do estado. Vitória da Conquista, Porto Seguro, Feira de Santana, Itaparica, e aí sempre comendo em Salvador. E a gente busca que os fornecedores de vários produtos que estão na rota, né, os queijos, os embutidos, os chocolates, sejam produtores baianos, para que eles possam ter esse espaço de distribuição, de divulgação também com um grande público. Qual é o prato predileto do Mardoni? Depende da fome, depende da Você já época, viu que tudo é experiência, né? Como depende ele diz. exatamente. Assim, Mas não tem aquela coisa que você olha assim e diz, isso aqui, fora o café, que está sempre na minha vida,
tem aquelas coisas que a gente não enjoa, né? Que a gente come sempre, independente do que aconteça. Eu gosto muito de carne assada, eu Opa, gosto, né? falando minha língua. Pano com vinho tinto, não precisa ser muito estruturado, né? Uma carne simples, com sal. Churrasco é a cara do brasileiro, né? A gente já nasce comendo churrasco. É bom Então, demais. Mardônio, o que é que você quer falar um pouco mais para a gente, que eu ainda não citei, que você queira destacar? bom, eu gostaria de lembrar que o Senac é uma instituição educacional. Ela está de portas abertas para todo mundo que gostaria de buscar uma outra oportunidade de trabalho. A gente tem cursos na área de gastronomia, de cozinha, de salão. Tem cursos também técnicos em outras áreas. E eu acho que é muito válido que a pessoa venha buscar, caso ela esteja buscando uma colocação profissional, uma recolocação profissional, buscar o Senac, com certeza você vai encontrar alguma coisa legal por aqui. E aí eu posso ser testemunha, você vai ser bem atendido desde a recepção na entrada do prédio até com as pessoas que vão passar custos, que tipo de curso está sendo ofertado naquele momento, os profissionais que passam conhecimento, enfim, certificações aqui, ninguém sai sem uma certificação, né? Completou o curso, sai tudo ali certificado. Mardônio, prazer, vou dar a mão esquerda, porque a direita da minha quebrada, tem que mostrar, porque falar agora o negócio de esquerda e direita é meio perigoso. Mas prazer enorme, é sempre muito bom e eu sou testemunha. Eu tenho que parabenizar esse cara, porque na hora que ele está passando o conhecimento para a gente, ele dá o máximo dele. Ele passa, ele pergunta se alguém quer fazer alguma pergunta, ele não se furta a nenhum detalhe, é minucioso nas coisas, então é um professor maravilhoso, um educador maravilhoso e uma companhia excelente para tomar um bom vinho. Está Obrigado. Convidado, eu que agradeço. Sempre aqui. Ainda tem terça-feira aqui a pizza ali? No... Com certeza. Toda terça-feira aqui a gente tem um cardápio de pizza e tem um menu italiano também, com 3 etapas. Entrada, prato principal e sobremesa. Vale muito a pena. E vale a pena mesmo, viu? Vem aqui, porque a gente está, inclusive, no restaurante aqui da Casa do Comércio, lugar altamente central, ao lado do Salvador Shopping. Aqui tem metrô perto, tem Uber na porta, tem transporte, tem estacionamento. Como você queira vir, eu faço esse convite, porque vale muito a pena, inclusive porque você vai encontrar um serviço completamente diferenciado, de boa parte, às vezes, que infelizmente a gente ainda peca muito no serviço por aí, mas aqui não, aqui é referência. Mardônio, vai ser campeão brasileiro esse ano? Eu acredito que a gente está caminhando. Vamos com calma. Que é o que? A Copa do Brasil já serve. Que chegar na final já é um avanço. Já é um avanço. Né? A gente está gravando isso aqui hoje. Hoje o Bahia é o 4º colocado. Está no G4, invicto, fora de casa, ganhou tudo. Hoje é o contrário, né? Já dá para sonhar. Dá para sonhar. É isso aí. Mardônio Sampaio, aqui no nosso Só na Bahia Vinhos, com muito prazer. Obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado, Gessan, está ali fazendo as imagens. A gente vai botar tudo no crédito aqui, meu amigo Evandro Gessan está aqui com a gente também. Grande abraço. Fiquem com a gente, acesse o site, dê like nesse vídeo, compartilhe com quem você queira, que a gente está tentando fazer aquele trabalho de passar com esses profissionais, principalmente do mundo do vinho, o que eles têm de melhor a oferecer. E o que é que eles têm de melhor? Dizer isso. Vinho não é uma bebida de rico, vinho não é uma bebida difícil, vinho é para celebrar, não é para exagerar, vinho é acessível a todo mundo. Então, venham com a gente, que o mundo do vinho é maravilhoso. É hora de brindar, venha celebrar com a gente, histórias e conhecimento.